A detetive Sarah Richardson com duas mulheres em trajes profissionais, claramente assistentes sociais, que pareciam sérias e estou cético quanto a essa situação incomum à meia-noite. Você está preparado para isso? Preparado. Para quê? Perguntou Marcos a Hope, estendendo a mão para apertar a sua pequena mão. Ela endireitou-se. Seus ombros delicados se erguiam com notável dignidade. A mesma coragem que a sustentara durante 8 meses de sobrevivência. Nas ruas brutais. Se você realmente me quer, então sim. Mas Marcos, e se eles descobrem algo sobre minha mãe ou sobre mim que mude sua opinião? E se? Há coisas do nosso passado que fazem você não me querer mais. Marcos a levou. Pequenas mãos em ambas as suas, sentindo os calos de meses de dificuldades. Esperança. Não há nada, absolutamente nada, que possa me fazer mudar de ideia sobre querer você na minha vida. Seja o que for que eles descubram. Sobre o seu passado, quaisquer segredos, problemas ou complicações que surjam, nós iremos enfrentem-nos juntos, Dean. Mas, quando os assistentes sociais entraram em seu escritório com suas pranchetas e olhares céticos. Pelas expressões, Marcos não fazia ideia de que estavam prestes a descobrir uma conexão entre sua vida e esperanças que o abalariam profundamente. Uma revelação. Isso explicaria não apenas como ela o encontrara, mas porque o encontro deles parecia ter sido orquestrado pelo próprio destino. Fios invisíveis. A verdade sobre a mãe de Hope estava prestes a mudar tudo o que eles pensavam saber. Coincidência, destino e as maneiras misteriosas pelas quais o universo às vezes corrige velhos padrões. Erros. A detetive Sarah Richardson entrou na sala com a postura confiante de quem já tinha visto de tudo. Possível variação do drama humano durante seus 20 anos de carreira no Departamento de Polícia de Nova York, NYPD. Atrás dela vinha a doutora Jennifer Walsh, dos Serviços de Proteção à Criança, uma mulher cujos olhos atentos não deixavam escapar nada e cuja função era proteger as crianças de adultos bem-intencionados, mas despreparados. A senhora Patrícia Hernandes, coordenadora de serviços familiares, cuja expressão sugeria que ela tinha sérias dúvidas sobre toda essa situação à meia-noite. Marcos, disse Sarah, com a voz embargada. Cuidadosamente profissionais, apesar da amizade de uma década. Isso é muito incomum. Quando você ligou querendo para ajudar uma criança sem teto, eu esperava que estaríamos providenciando um abrigo temporário, não discutindo soluções improvisadas. A adoção por um homem sem experiência em criar filhos. Hope instintivamente se aproximou de Marcos, sua pequena mão encontrando seu braço com a confiança de alguém que aprendeu a reconhecer a bondade genuína. A doutora Walsh percebeu isso imediatamente e fez uma anotação em sua prancheta. Olá, Esperança, disse o doutor Walsh, ajoelhando-se com delicadeza e paciência para ficar na altura dos olhos da criança. Eu sou o Dr. Walsh e eu trabalhar com crianças para garantir que elas estejam seguras e felizes. Você pode me contar como conheceu o Sr. Sterling? Hope olhou para Marcos. Para me tranquilizar. Depois, voltei ao consultório do Dr. Walsh. Eu estava com muita fome e vi a luz dele. Como ainda estava ligado, bati na porta dele para perguntar se ele podia me emprestar $1 para comprar comida. Ele foi muito gentil e me ofereceu o jantar. A senhora Hernandes levantou uma sobrancelha. Você invadiu este prédio para pedir dinheiro. Eu não invadi, Hope. Disse com dignidade silenciosa. Eu entrei sorrateiramente atrás de um entregador, mas não quebrei nada nem peguei nada que não me foi oferecido. A doutora Walsh continuou com suas perguntas delicadas. Hope, você pode me falar sobre sua mãe? Quando ela faleceu? E onde você tem morado desde então? Mamãe morreu em 15 de março no Hospital Mount Si. Seu coração estava muito cansado de tanto trabalhar para cuidar de nós. Fiquei com a senhora Peterson por um tempo, mas ela ficou doente. E tive que me mudar para a Flórida. Desde então, tenho ficado em lugares diferentes. Abrigos, quando existem. Espaço, portas quando não existem. Qual era o nome completo da sua mãe? Sr. Hernandes perguntou, com a caneta em punho sobre os formulários. Rachel Elizabeth Matthews. Ela tinha 28 anos quando faleceu. Trabalhava limpando escritórios à noite e cuidava de idosos durante o dia. Dra. Walsh e a Sra. Hernandes trocaram um olhar que Marcos não conseguiu decifrar. Espero que sim. Você sabe para qual empresa de limpeza sua mãe trabalhava? Hope pensou cuidadosamente. Era algo relacionado a Sterling no nome. Ela sempre dizia que trabalhava em um prédio muito importante, com pessoas agradáveis. O sangue escorreu de a cara do Marcos, era como se alguém tivesse aberto uma válvula. O que você disse? Sterling algo.
Esperança se repetiu. Porque isso é importante. Sara notou o de Marcos. Expressão imediatamente. Marcos, o que houve? Você parece ter visto um fantasma. As mãos de Marcos tremiam enquanto ele alcançava o telefone da mesa, discando. Seu chefe de segurança. Rodrigues, preciso que você verifique os registros de funcionários para nosso serviço de limpeza noturna. Preciso saber se alguma vez contratamos uma Rachel. Matthews. Ele fez uma pausa, olhando para Hope com crescente espanto. Ela teria trabalhado aqui há aproximadamente 8 a 10 meses. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto esperavam. Hope parecia confusa com a tensão repentina enquanto os assistentes sociais observavam Marcos com preocupação profissional quanto à sua estabilidade emocional. A voz de Rodrigues falhou. Pelo viva voz 5 minutos depois. Sr. Sterling, eu encontrei os registros. Rachel Matthews trabalhou para os serviços de limpeza da cidade a partir de janeiro. De 2022 até março de 2024, ela limpava os andares executivos, incluindo seu escritório, de segunda a sexta à noite. De acordo com seu supervisor, ela era uma excelente funcionária. Funcionária confiável, honesta, nunca faltou um dia sequer até ficar doente. Os meus olhos se arregalaram em reconhecimento e alegria. Essa é a minha mãe. Ela sempre falava sobre como era lindo o seu escritório, como as janelas mostravam a cidade inteira como um reino de conto de fadas. Ela disse ao homem que o trabalho dele lá devia ser muito importante, porque ele ficava até tarde todas as noites e tinha fotos da família na mesa. Marcos sentiu o quarto girar ao seu redor. Por mais de 2 anos, enquanto trabalhava até tarde da noite construindo seu império, uma mulher chamada Rachel Matthews limpava silenciosamente o escritório dele, provavelmente observando sua vida através das evidências. Espalhados pela sua mesa, contratos, fotografias, documentos pessoais. Ela tinha sido invisível para ele, apenas mais uma funcionário cuja presença ele mal reconheceu. Dr. Walsh, disse Marcos, sua voz era quase um sussurro. Acho que agora entendo porque Hope me encontrou. A mãe dela sabia da minha vida, sabia. Meu horário, sabia que eu trabalhava até tarde. Hope não escolheu este prédio ou este escritório aleatoriamente. Alguma parte de ela se lembrou das histórias de sua mãe sobre o homem gentil no belo escritório que trabalhava tanto que se esqueceu de. Vá para casa. Hope olhou para Marcos com admiração. Você conhecia minha mãe. Ela limpava seu escritório. Tenho vergonha de dizer que nunca soube realmente qual era a esperança dela, mas ela cuidou do meu espaço por mais de 2 anos, e agora entendo que ela estava preparando o caminho para que eu cuidasse de você. Doutora Walsh fechou o caderno com um estalo decisivo. Isso muda tudo significativamente. Precisaremos fazer uma revisão completa. Verificação de antecedentes e estudo domiciliar, mas essa conexão é extraordinária. É como se ela tivesse te guiado até aqui, Hope. Como os assistentes sociais começaram a discutir os procedimentos de acolhimento temporário, e Marcos começou a fazer ligações para agilizar o processo. Durante o processo legal, Hope puxou a manga dele. Marcos, ela sussurrou, você. Você acha que a mamãe sabia que isso ia acontecer? Acha que ela me mandou para você? Olhando para baixo, para essa situação extraordinária. Criança que, após 8 meses de dificuldades, encontrou o caminho direto para a única pessoa cuja vida sua mãe havia dedicado. Tocado todos os dias. Marcos percebeu que alguns mistérios eram mais belos do que suas explicações. Acho que espero que sua mãe tenha te amado o suficiente para garantir que você encontrasse o seu caminho. Mesmo depois que ela não pôde estar lá para te guiar pessoalmente, a verdadeira jornada foi apenas começando. Mas, pela primeira vez em 8 meses, Hope Matthews não estava mais sozinho no mundo. E pela primeira vez em anos, Marcos Sterling lembrou o que significava ser verdadeiramente rico, não em dinheiro, mas em amor, propósito e o segundo milagroso. Chances que às vezes se disfarçam de anjos de 7 anos perguntando por apenas $1. Na manhã seguinte, um turbilhão de procedimentos legais se iniciou. Verificações de antecedentes e arranjos de custódia de emergência que teriam sobrecarregado a maioria das pessoas. Mas Marcos Sterling tinha construído seu império transformando situações impossíveis em resultados bem-sucedidos. Às 10 horas da manhã, ele já havia reunido uma equipe de advogados especializados em direito de família que rivalizava com os departamentos jurídicos de grandes corporações. Cada um trabalhando para agilizar a colocação de Hope sob sua guarda temporária enquanto o processo formal de adoção era iniciado. Sentou-se em silêncio na sala de conferências do escritório de advocacia de Marcos, suas pernas finas balançando em uma cadeira de couro que custara mais do que a maioria das famílias gastava em móveis. Ela usava roupas novas que Marcos havia comprado durante um início passeio matinal para compras, um vestido azul claro que combinava com seus olhos, sapatos confortáveis.
que realmente servissem em seus pés, e um casaco quente que a protegesse do frio intenso de novembro. Mas mais do que isso. As mudanças materiais, havia algo diferente em sua postura, na maneira como ela mantinha a cabeça erguida. Uma esperança cautelosa. A boa notícia, explicou Margaret Chen, a principal assessora da família de Marcos. O advogado argumentou que Hope não tem parentes vivos que possam contestar a adoção. Sua mãe era filha única. E o pai dela nunca estabeleceu a paternidade nem participou da vida dela. O Estado não tem objeções à colocação emergencial do Sr. Sterling sob seus cuidados, especialmente dadas as circunstâncias únicas da sua ligação. O Dr. Walsh tinha passado 2 anos. Passamos horas entrevistando Hope em particular, avaliando seu estado emocional e garantindo que ela realmente queria isso. A esperança é uma resiliência notável, disse ela. Relatou à equipe jurídica reunida. Ela entende o que significa adoção, e ela está genuinamente entusiasmada com a possibilidade de ter uma família permanente. No entanto, ela também tem sido traumatizada pela perda e pelo abandono. Precisaremos proceder com cautela em relação ao aconselhamento e aos serviços de apoio. Marcos olhou para Hope do outro lado da mesa, que estava colorindo um livro que um dos advogados havia lhe dado. Que tipo de apoio? Serviços. Aconselhamento para traumas, avaliação educacional para determinar sua situação. Ela precisará de cuidados médicos e odontológicos, além de recuperação acadêmica após meses fora da escola. Avaliação completa de saúde e aconselhamento familiar para ambos, enquanto aprendem a ser uma família juntos. O que ela precisar, disse Marcos sem hesitar. Dinheiro não é problema aqui. Patrícia Hernandes, do Serviço de Proteção à Criança, ergueu os olhos dos papéis. Sr. Sterling, preciso ser clara sobre algo assim. Adotar algo não é como adquirir uma empresa. Você não pode resolver todos os problemas com recursos financeiros. Essa criança precisa de estabilidade e disponibilidade emocional. E cuidados constantes. Você está preparado para reestruturar sua vida significativamente? A pergunta pairava no ar como um desafio. Marcos pensou em suas jornadas de trabalho de 18 horas, em suas viagens constantes. Agenda, sua vida meticulosamente organizada que não deixava espaço para joelhos ralados, histórias para dormir ou peças escolares. Sim, disse ele firmemente. Estou preparado para reestruturar tudo. Hope ergueu os olhos do livro de colorir ao ouvir a declaração dele. Marcos, você não precisa mudar toda a sua vida por minha causa. Sou muito independente. Consigo cuidar de mim mesma enquanto você trabalho. A inocência da declaração dela abriu uma ferida no peito de Marcos. Essa menina de 7 anos ainda tentava se fazer pequena, pouco exigente, invisível. As habilidades de sobrevivência que a mantiveram viva nas ruas. Esperança, disse ele. Delicadamente. Você não precisa mais cuidar de si mesma. Essa é a minha responsabilidade agora, e não é um fardo ou um incomodo. Obrigação. É um privilégio. Você merece ser o mundo inteiro de alguém. Margaret Chen sorriu enquanto preparava os documentos da guarda provisória. Devemos ter tudo finalizado em 6 dias. Semanas, supondo que não surjam complicações. Enquanto isso, Hope viverá com você. Sob supervisão judicial com acompanhamento regular dos serviços sociais. Como eles ao saírem do escritório de advocacia naquela tarde, Hope deslizou sua pequena mão na mão maior de Marcos. Você está com medo? E ela perguntou enquanto caminhavam em direção ao carro dele, apavorada, admitiu Marcos. Você está? Sim, disse Hope. Mas mamãe sempre dizia que medo e empolgação se sentem exatamente da mesma forma. O mesmo acontece no seu corpo. Talvez estejamos apenas empolgados e ainda não saibamos disso. Naquela noite, enquanto Marcos mostrava Hope através de em seu apartamento de cobertura, seu primeiro lar de verdade em 8 meses, ele percebeu que sua vida perfeitamente organizada estava prestes a se tornar um caos maravilhoso. E parou pela primeira vez em anos, ele mal podia esperar para ver o que o amanhã lhe reservaria. Mas nenhum dos dois sabia que Rachel Matthews havia deixado para trás mais do que apenas memórias. Escondida em um depósito do outro lado da cidade, havia uma coleção de itens. Isso revelaria o quão de perto ela vinha observando a vida de Marcos Sterling e porque sempre acreditara nele. Seus caminhos se cruzariam quando chegasse a hora certa. A primeira semana de Hope na cobertura de Marcos foi um estudo de contrastes. Menino de 7 anos, esperto e com experiência nas ruas, aprendendo a se virar em um mundo de pisos de mármore, tecnologia doméstica inteligente e uma geladeira que estava sempre cheio. Marcos havia transformado seu escritório em casa no quarto de Hope. Completa com uma cama de princesa, estantes embutidas e janelas que ofereciam uma vista deslumbrante. Vista deslumbrante do Central Park.
É como viver num castelo nas nuvens. Hope sussurrou em sua terceira manhã, de pé junto à janela que ia do chão ao teto, de pijama, observando o sol nascer. Sobre a cidade onde ela outrora sobrevivera nas ruas lá embaixo. Marcos juntou-se a ela com 2 xícaras de chocolate quente, um ritual matinal que ele jamais imaginara que um dia apreciaria. Você gosta daqui, Hope? Gosta mesmo. Não apenas porque você está grata, mas porque se sente em casa. Hope considerou isso seriamente, a maneira como ela abordava tudo perguntas importantes. Gosto de estar com você. As coisas chiques são legais, mas o que eu gosto muito que você me ouça quando falo, que não fique impaciente quando faço perguntas e que se preocupe comigo. À noite, para ter certeza de que não estou tendo pesadelos. Doutora Sara Martínez, Ops, uma conselheira especializada em traumas, explicou que crianças que vivenciaram a situação de sem-teto frequentemente enfrentam dificuldades com sentindo-se segura o suficiente para dormir. Hope havia passado tantos meses em modo de sobrevivência. Aquele relaxamento parecia perigoso, como se baixar a guarda pudesse significar acordar de volta nas ruas. Falando em perguntas, disse Marcos, acomodando-se no banco da janela ao lado dela. Tenho algo para lhe contar. O depósito, a empresa ligou ontem. Eles encontraram um depósito que sua mãe estava alugando. Ela vinha pagando por ele. Automaticamente através de sua conta bancária, mesmo depois de sua morte. Os olhos de Hope se arregalaram. Mamãe tinha um depósito. Mas nós nunca tive coisas suficientes para guardar em lugar nenhum. Eu também pensava assim. Gostaria de ir dar uma olhada. Juntos. Não precisamos. Podemos esperar até você se sentir pronta. Eu quero ir, Hope. Disse imediatamente. Talvez haja fotos nossas juntas ou os livros dela. Ela amava livros quase tanto quanto ela me amava. Eles dirigiram até o Queens naquela tarde, até um depósito que parecia estar a mundos de distância das torres reluzentes de Manhattan. O gerente, um homem gentil, um senhor idoso chamado Sr. Patterson, nos conduziu até a unidade 47B com muita gentileza e compaixão. Sua mãe era uma mulher adorável, disse ele a Hope enquanto destrancava a porta de metal. Sempre educada, sempre pagava em dia. Ela disse que estava guardando algumas coisas importantes para a filha. Quando a porta se abriu, Marcos e Hope estavam presentes. Suspirou. A pequena unidade estava meticulosamente organizada, como uma coleção cuidadosamente selecionada. Museu de Memórias. Havia álbuns de fotos que documentavam toda a vida de Hope. Desde os seus primeiros passos até à sua festa de 7 anos. Havia esperança de roupas de bebê. Dobrados com cuidado e guardados em recipientes transparentes. Eram projetos escolares. E trabalhos artísticos, certificados de programas de leitura e uma dúzia de diários repletos da caligrafia de Rachel. Mas era o que estava revestindo a parede dos fundos que fez as pernas de Marcos fraquejarem. Recortes de jornal. Sobre a Sterling Industries, artigos em revistas de negócios com Marcos como destaque, e-mails impressos e boletins informativos da empresa. Rachel vinha ocultando informações sobre a empresa dele e sua vida há mais de 2 anos. Hope encontrou uma carta endereçada a ele. Para ela, escrita à mão por sua mãe, lacrada em um envelope com a inscrição, para a esperança de quando ela encontrar o caminho de casa. Com os dedos trêmulos, ela abriu o envelope e começou a ler em voz alta: Minha preciosa Esperança, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aqui para cuidar de você. E significa que você encontrou o homem que eu sempre conheci. Seria seu anjo da guarda. Marcos Sterling trabalha demais e fica muito tempo fora. Atrasado. Mas ele tem um bom coração. Eu percebi isso pela maneira como ele deixava pequenos bilhetes de agradecimento para a equipe de limpeza e nunca ele se esqueceu de dizer por favor e obrigado, mesmo para pessoas que nunca tinha visto. Hope olhou para cima. Marcos está maravilhado. Mamãe escreveu sobre você. Continuo lendo, querido, a D. Eu observei por 2 anos. Espero que isso soe estranho, mas é possível perceber a personalidade dele nos pequenos detalhes. Ele guarda fotos da mãe na escrivaninha e as toca quando está pensando. Difícil. Ele nunca joga fora os desenhos de crianças que chegam pelo correio. Já os vi cuidadosamente arquivados em sua mesa. Gaveta. Ele doa dinheiro discretamente, sem querer reconhecimento. Ele é o tipo de um homem que moveria céus e terras para proteger uma criança se soubesse que ela precisava de proteção. Sudil. Marcos sentiu lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto Hope continuava lendo as palavras de sua mãe, escritas por uma mulher que havia sido preparando-se para a própria morte, garantindo que sua filha encontrasse segurança com um estranho que, sem saber, havia sido. Fez audições por 2 anos. E espero. Minha linda garota,
Eu sei que você o encontrará. Quando chegar a hora certa. Porque algumas coisas são maiores que coincidência. Algumas coisas são amor que se estende para além das fronteiras. Distâncias impossíveis para garantir que as pessoas que precisam umas das outras encontrem o caminho de casa. A carta foi assinada simplesmente, para sempre sua mãe, Rachel, com um pós-escrito que fez as duas chorarem. Diga a Marcos que a faxineira. Minha filha finalmente está segura, e agradeço a ele por ser o tipo de homem em quem se pode confiar a coisa mais preciosa que tenho. Mundo. As semanas que se seguiram foram uma dança delicada de cura, aprendizado e construindo confiança entre duas pessoas que se encontraram em meio à vasta gama de necessidades humanas. Marcos contratou professores particulares foram contratados para ajudar Hope a recuperar o atraso acadêmico após meses longe da escola. Mas o que surpreendeu a todos foi como ela absorveu tudo rapidamente. Tinha sede de conhecimento da mesma forma que antes tivera fome de comida. Ela é excepcionalmente brilhante, relatou a doutora Elizabeth Rives, a especialista em educação que vinha trabalhando com Esperança. Sua mãe claramente deixou uma base sólida antes de falecer. Esperança ela lê em um nível equivalente ao 5º ano do ensino fundamental, apesar de faltar muito às aulas, e seu raciocínio matemático é notável. Uma menina de 7 anos. Marcos observava Hope através das portas de vidro de seu escritório em casa, onde ela estava sentada em uma pequena escrivaninha. Fazendo a lição de casa com uma intensidade que o fazia lembrar de si mesmo naquela idade. Marcos, doutor, abordou o aprendizado como alguém que entendia que a educação era um privilégio, não um fardo. Martínez, a conselheira de Hope, ligou para dar notícias após a sessão semanal. Quer conversar sobre algo? É importante para você. Hope está se adaptando muito bem à sua nova vida, mas ainda carrega um peso. Uma enorme quantidade de responsabilidade que não é apropriada para uma criança da idade dela. O que você quer dizer? Ela está constantemente tentando conquistar seu espaço na sua vida. Ela limpa compulsivamente, pede desculpas por ela ocupa espaço e pede permissão para coisas que deveriam ser direitos automáticos, como comer quando está com fome ou ir ao banheiro. Para a cama quando estiver cansada. Ela ainda está em modo de sobrevivência e precisamos ajudá-la a entender que não precisa merecer. Amor. Naquela noite, Marcos encontrou Esperança na cozinha às 6 horas da manhã, tentando preparar o café da manhã para os dois. Ela tinha conseguido fazer ovos mexidos e torradas, mas a cozinha parecia um caos. Ocorreu uma pequena explosão. Hope, o que você está fazendo, querida? Uma luz fraca, estou preparando o seu café da manhã, disse ela orgulhosamente, apresentando um prato que era ao mesmo tempo charmoso e ligeiramente intragável. Eu queria te mostrar que sou útil por perto. Marcos sentou-se e pegou uma mordida nos ovos salgados em excesso, sorrindo como se fossem a coisa mais deliciosa que ele já havia provado. Já tinha provado. Hope, posso-te contar uma coisa importante. Ela assentiu. Subitamente, preocupada com seu tom sério, ela respondeu, não quero você aqui porque você é útil. Quero você aqui porque você é você. Mesmo que você nunca mais lave um prato ou prepare outra refeição, mesmo que você se eu simplesmente me sentasse naquela cadeira e respirasse, você ainda seria a pessoa mais valiosa da minha vida. Mas eu preciso contribuir. Alguma coisa. Eu tenho que ganhar. Não, disse Marcos gentilmente, mas com firmeza. Você não tem para merecer qualquer coisa. Você pertence a este lugar porque eu te amo, não pelo que você pode fazer por mim. Você entende? Qual a diferença? Os olhos de Hope se encheram de lágrimas. Eu não sei como simplesmente ser amada. Sem fazer nada para merecer. Então aprenderemos juntos, disse Marcos. A abracei num abraço que durou até suas lágrimas cessarem. Porque eu também ainda estou aprendendo. Passei tantos anos. Pensar que o amor tinha que ser conquistado através de realizações e sucesso. Você está me ensinando que o melhor tipo de amor é o tipo que existe simplesmente porque duas pessoas se escolhem. Mais tarde naquela semana, Marcos tomou uma decisão que chocou toda a sua equipe corporativa. Ele anunciou que ele se afastaria das operações diárias, nomeando um CEO para lidar com os negócios rotineiros enquanto ele. Ele se concentrou no que chamou de a fusão mais importante da minha vida, tornar-me pai de Hope. As revistas de negócios. Chamou isso de suicídio profissional. Seu conselho administrativo questionou seu julgamento, mas quando Hope soube da decisão dele, sentou-se no colo dele e sussurrou, isso significa que você estará em casa quando eu voltar da escola. Todos os dias, prometeu Marcos. Mesmo quando eu estiver não sou perfeito, mesmo quando cometo erros ou tenho dias ruins, especialmente nesses momentos. Marcos disse, é nesses momentos que a família mais importa. Hope ficou em silêncio por um instante. Processando esse conceito revolucionário. Marcos, você acha que a mamãe sabia que você me escolheria em vez do seu trabalho?
Marcos olhou para a foto de Rachel Matthews que agora, sentada em sua mesa ao lado de fotos de sua própria mãe. Duas mulheres que o haviam compreendido que o amor não se tratava do que você podia receber, mas do que você estava disposto a dar. Espero que sua mãe soubesse disso. Exatamente quem eu poderia me tornar se a pessoa certa precisasse que eu fosse melhor do que eu era. Mas o ajuste pacífico deles, o período estava prestes a ser testado por um desafio inesperado. Uma mulher alegando, a irmã de Rachel, com quem ela estava afastada, havia contatado os serviços de proteção à criança, exigindo a batalha pela guarda de Hope e o questionamento dos motivos de Marcos para a adoção. A batalha por o futuro de Hope estava apenas começando, e Marcos estava prestes a descobrir que algumas lutas exigem mais do que dinheiro para serem vencidas. Eles precisam de um amor forte o suficiente para mover montanhas legais. A ligação chegou em uma manhã de terça-feira. Hope estava em seu primeiro dia de aula em uma escola particular, adorável em seu novo uniforme e mochila. Era quase tão grande quanto ela. Marcos estava revisando relatórios trimestrais. Quando a voz urgente de Margaret Chen crepitou pelo telefone do escritório dele, Marcos, temos um problema. Uma mulher chamada Linda Matthews Morrison entrou com um pedido de emergência para ela estar em busca da guarda de Hope. Ela alega ser irmã de Rachel e afirma ter direitos legais sobre ela. Ao se apresentar como tia biológica da criança, Marcos sentiu o mundo girar de lado. Isso é impossível. A verificação de antecedentes mostrou que Rachel não tinha parentes vivos. E Linda afirma que ela e Rachel foram unidas por um acordo arranjado durante anos após uma disputa familiar, mas diz que tem procurado. Ela busca esperança desde que soube da morte de Rachel. Para isso, contratou David Blackstone. Ele é um dos advogados de família mais agressivos do Estado e já entrou com petições questionando sua capacidade de julgar o caso. Como guardião e sugerindo que sua riqueza o torna um pai inadequado para uma criança da origem de Hope. O quê? O que isso significa? Ele está argumentando que você está essencialmente comprando uma criança para satisfazer alguma necessidade emocional e essa esperança seria melhor atendida em um modesto ambiente familiar tradicional com um parente consanguíneo que compreenda seu contexto cultural e econômico. Marcos ele afundou na cadeira, com a mente a mil, analisando as implicações. Margaret, preciso que você investigue isso. Mulher imediatamente. Algo não parece certo sobre esse momento. Já contratei o melhor detetive particular da cidade. Mas Marcos, eu preciso te preparar. Os tribunais de família geralmente preferem parentes consanguíneos, especialmente quando o pai ou a mãe adotiva é um ou uma homem solteiro sem nenhuma experiência anterior em criar filhos. Naquela noite, Marcos sentou-o para a conversa mais difícil de todo o pouco tempo que passaram juntos. Ela ouviu com a expressão séria que sempre ostentava quando processando informações importantes, suas pequenas mãos cruzadas no colo. Então isso, a senhora disse que é irmã da mamãe, perguntou Hope quando Marcos terminou de explicar. É o que ela afirma. Você se lembra de sua mãe ter mencionado alguma vez uma irmã chamada Linda? Hope balançou a cabeça negativamente. Devagar. Mamãe sempre dizia que não tinha família além de mim. Ela dizia que seus pais ela morreu jovem e nunca teve irmãos ou irmãs. Ela disse que era por isso que era tão importante para nós. Permanecemos unidos porque éramos toda a família um do outro. Espero que eu precise te perguntar algo e quero que você seja sendo completamente honesta. Mesmo que você ache que isso possa me magoar. Se essa mulher for mesmo sua tia, se ela for sua irmã da mãe, você preferiria morar com ela em vez de comigo? Hope olhou para Marcos com aqueles olhos incrivelmente azuis. Olhos que parecem enxergar direto até a sua alma. Marcos, mamãe sempre me dizia que família não se resume a laços de sangue. Ela disse que família é sobre pessoas que escolhem amar e cuidar um do outro, não importa o que aconteça. Você me escolheu quando não precisava. Isso, senhora, se ela é mesmo irmã da mamãe, onde ela estava quando a mamãe estava doente? Onde? Ela estava lá quando eu morava na rua. Porque ela só está aparecendo agora. Na semana seguinte, enquanto as equipes jurídicas se preparavam para o que prometia ser uma batalha brutal pela custódia dos filhos, o investigador particular descobrimos informações perturbadoras sobre Linda Matthews Morrison. Ela tinha um histórico de problemas financeiros, 2 casamentos anteriores que terminaram mal, e o mais condenável de tudo é um padrão de busca por acordos judiciais contra indivíduos ricos. Ela já fez isso antes. Margaret relatou isso durante uma reunião de emergência. Há 3 anos, ela preencheu um formulário e processo judicial movido contra uma loja de departamentos no outono, que foi resolvido fora dos tribunais. Ela alegou que um empreiteiro danificou sua propriedade em uma disputa que também foi ela chegou a um acordo em termos não divulgados. Seu apartamento atual está sendo leiloado e ela deve uma quantia significativa de impostos atrasados. Então, ela está me visando por dinheiro. Parece que sim, mas preciso provar isso no tribunal. Será difícil,
especialmente porque ela pode afirmar que realmente quer cuidar da sobrinha. A solução surgiu de uma fonte inesperada. Hope, que estava ouvindo atentamente os adultos. Ao discutir seu futuro, ela fez um pedido simples que mudou tudo. Eu quero, para ver as fotos, disse ela durante uma das sessões de estratégia. Que fotos, querida? Perguntou Marcos. Se essa senhora é mesmo irmã da mamãe, deve haver fotos delas juntas, né? A mamãe guardava fotos de todo mundo. Importante em sua vida. Ela tinha álbuns de fotos que remontavam à sua infância. Se ela tivesse uma irmã, haveria sejam imagens. Margaret Chen sorriu. Espero que seja um raciocínio jurídico brilhante. Margaret, precisamos exigir que Linda apresente provas de seu relacionamento com Rachel. Fotos de família, cartas, qualquer coisa que prove que elas eram realmente irmãs. ASU. Quando a exigência foi feita, Linda, o advogado, protelou por 3 dias antes de admitir que seu cliente havia perdido a maior parte do processo. Fotos de família em uma mudança recente. Mas Hope havia-lhes dado a chave para a verdade. No depósito de Rachel, entre todas as lembranças cuidadosamente preservadas, havia um pequeno álbum de fotos com a etiqueta Família. História. Continha fotos de Rachel quando criança com seus avós, documentação da morte de seus pais quando ela tinha 16 anos e registros oficiais mostrando que ela havia atingido a maioridade e saído do sistema de acolhimento familiar, sem irmãos ou família extensa. Linda Matthews Morrison não era irmã de Rachel. Ela era uma estranha que havia lido sobre a história de Hope na cobertura jornalística da adoção e viu uma oportunidade de explorar a riqueza de um homem. Amor por uma criança. A audiência de custódia durou apenas 2 horas. Quando confrontado com as provas em mãos, o advogado de Linda retirou a petição, e sua cliente desapareceu tão rápido quanto havia saído. Apareceu. Hope recebeu a notícia com uma compostura notável. Ainda bem que ela não era realmente irmã da mamãe, disse ela. Marcos, enquanto voltavam para casa do tribunal. Porque se ela estivesse mentindo, significaria que mamãe mentiu para mim. E eu sei que mamãe nunca mentiu. Não, concordou Marcos. Sua mãe sempre foi honesta com você, até mesmo sobre as coisas difíceis. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você tinha medo de me perder. Marcos encostou o carro e me virei para olhar o rostinho sério de Hope, apavorada. Perder você teria sido como perder a melhor parte de mim mesma. Que eu nem sabia que existia até te encontrar. Hope desabotoou o cinto de segurança. E subiu para abraçá-lo. Você não precisa mais ter medo. Somos uma família. Agora, de verdade, não porque algum juiz assim o diga, mas porque nós escolhemos. Uns aos outros todos os dias. A manhã de Natal chegou com uma leve nevasca que transformou Manhattan em um paraíso de inverno, e Hope Matthew Sterling acordou em seu lindo quarto, agora oficialmente seu para sempre, com o gentil de uma emoção que só as crianças conseguem sentir de verdade. A adoção tinha sido finalizada 3 dias antes, e Hope ainda. Ela carregava sua nova certidão de nascimento na mochila como um talismã precioso. Marcos, é Natal, está nevando e eu sou oficialmente sua filha. Ela gritou, correndo pela rua. No corredor, de pijama estampado com pequenas renas, Marcos saiu da cozinha carregando 2 canecas de café quente. Chocolate coberto com chantilly e canela, sua própria empolgação mal contida. Feliz Natal, Hope Sterling. Está pronto para ver o que o Papai Noel trouxe. A sala de estar foi transformada em um conto de fadas natalino. Com uma árvore de 3,6 metros brilhante com luzes e enfeites que Hope ajudou a escolher e presentes embrulhados em prata. E papel dourado disposto como uma montanha de possibilidades. Mas era o pequeno presente que estava sozinho. Na mesa de centro, algo que fez Hope parar abruptamente. O que é isso? Perguntou ela. Perguntou, apontando para uma caixa marrom simples com seu nome escrito em uma caligrafia familiar. Isso é da sua mãe, disse Marcos baixinho. Encontrei no depósito. Escondido atrás de seus diários. Havia um bilhete anexado dizendo que era para o seu primeiro Natal em sua nova casa. Esperança. Aproximou-se da caixa com reverência, seus dedinhos traçando a caligrafia da mãe. Dentro, embrulhada em papel de seda. Um papel com um leve aroma do perfume que Rachel costumava usar continha um pequeno medalhão de prata com as palavras gravadas. Hope e mamãe, conectadas para sempre. Abra, sussurrou Marcos. Dentro do medalhão continha uma pequena foto de Rachel e Hope juntas, tirada poucos meses antes da morte de Rachel, ambas rindo. Algo fora do campo de visão da câmara. Do lado oposto havia uma gravura. Amor nunca acaba. Ela sabia, Hope sussurrou, prendendo o medalhão em volta do pescoço. Ela sabia que eu
Eles têm uma nova casa para o Natal. Abriram os presentes com uma alegria que vem do amor compartilhado, e não de presentes caros. Os favoritos de Hope eram os materiais de arte e os livros, enquanto Marcos guardava com carinho o cartão feito à mão que ela havia criado com a ajuda do Dr. Martinez. Desenho da família deles que incluía um pequeno anjo olhando por eles com o rosto de Rachel. Marcos, disse Hope enquanto eles estavam sentados, rodeados de papel de embrulho e da magia do Natal. Posso-te contar algo que nunca contei a ninguém. Declaro, querida. Na noite em que te encontrei, quando eu estava andando por aquele prédio procurando ajuda, eu continuei ouvindo a voz da mamãe na minha cabeça me dizendo para subir mais um andar e tentar mais uma porta. Eu pensei que estava apenas lembrando das coisas que ela costumava dizer, mas agora acho que talvez ela estivesse mesmo lá, me ajudando a te encontrar. Marcos sentiu um arrepio escorrer pelos seus braços. Hope, vocês sabem que andar fica meu escritório. 42, porquê? O elevador do prédio só vai até o 41º andar se você não tiver um cartão-chave especial. O 42º andar é acesso exclusivo para executivos. Como você chegou lá em cima? Hope pareceu confusa. Eu peguei as escadas, mas Marcos, a porta no topo não estava trancada como as outras. Era como se alguém a tivesse deixado aberta. Para mim. Marcos fez uma anotação mental para verificar com a segurança do prédio sobre o porta de acesso, mas uma parte dele não queria saber a explicação lógica. Alguns mistérios eram mais belos que suas soluções. Naquela tarde, eles visitaram o cemitério, onde Rachel foi enterrada, levando flores frescas e os biscoitos de Natal que Hope insistiu em fazer um bolo. Hope ajoelhou-se junto à lápide simples e sussurrou uma longa conversa que Marcos não conseguiu ouvir. Mas quando ela se levantou, seu rosto irradiava paz. O que você contar para ela? Perguntou Marcos enquanto voltavam para o carro. Eu contei para ela sobre o nosso casa, minha nova escola e como você me lia histórias todas as noites, assim como fazia antes. Contei a ela sobre a doutora Martinez, me ajudando a não ter mais medo, e sobre como você mudou toda a sua vida só para garantir que eu me sentisse segura. E eu disse a ela que agora entendo porque ela sempre dizia que a esperança era a coisa mais importante, porque a esperança me levou até você. Ela respondeu. Hope sorriu. Ela disse que está orgulhosa de nós duas e que o amor, na verdade, nunca termina. Apenas muda de forma. Ela disse, você é a resposta para todas as orações que ela sempre fez por mim. Naquela noite, enquanto decoravam a decoração de açúcar. Enquanto assistiam a biscoitos e filmes clássicos de Natal, Hope se aconchegou contra Marcos no sofá e anunciou que ficaria com ele para sempre. Marcos, eu sei que te chamo de Marcos porque é assim que ele é como tudo começou. Mas tudo bem se eu te chamasse de pai às vezes, não porque estou me esquecendo da minha mãe, mas é isso que você é agora. Você é meu pai. Quem me escolheu? Marcos sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Esperança, não há nada neste mundo que eu preferiria ser chamado do que seu pai. Papai, disse Hope, experimentando a palavra como se fosse um novo sabor de sorvete. Papai, você vai. Prometa-me uma coisa. Qualquer coisa. Prometa-me que mesmo quando eu crescer e tiver um dia terei minha própria família. Ainda passaremos a manhã de Natal juntos. Prometa-me que sempre seremos o mais importante um para o outro. Pessoas importantes. Prometo esperança para sempre. Enquanto a neve continuava a cair lá fora, em sua casa aconchegante, Marcos Sterling percebeu que ele finalmente havia entendido a diferença entre ser bem-sucedido e ser verdadeiramente rico. Sucesso era sobre o que você acumulava-se riqueza, mas a riqueza estava no que se dava aos outros. E ao dar a esperança em família, ele havia recebido tudo o que realmente importava. Mas a história deles ainda não havia terminado. Ainda havia mais um presente à espera de ser descoberto. Uma surpresa final que completaria a sua jornada de estranhos à família. Da maneira mais inesperada e linda possível. 6 meses depois, Marcos e Hope estava limpando as últimas caixas do depósito de Rachel quando descobriu algo extraordinário. Escondida em uma caixa de uniformes de trabalho, havia um envelope pardo endereçado a Marcos Sterling. Obrigado, pai. Aqui está o seu, tinha um nome escrito nele, disse Hope, erguendo o envelope. Marcos o abriu com as mãos trêmulas, encontrando uma carta datada de 2 semanas antes da morte de Rachel. Prezado Sr. Sterling, ele leu em voz alta. Você me conhece, mas eu te conheço. Há mais de 2 anos, limpo seu escritório e eu te observei trabalhar até tarde da noite. Percebi sua personalidade nos pequenos detalhes. As gentilezas que você demonstra. A maneira como você agradece às pessoas que outros nem notam. A maneira como você guarda as fotos da sua mãe. Perto para te lembrar de onde você veio.
Hope se aproximou enquanto Marcos continuava. Estou escrevendo isso porque estou morrendo e meu maior medo é deixar meu corpo. A filha Hope está sozinha em um mundo que pode ser cruel com crianças sem proteção. Venho observando você há 2 anos, não como um funcionário observa um chefe, mas como um. Uma mãe procura alguém digno de seu bem mais precioso. O de Marcos. A voz dele falhou, e Hope pegou na mão dele. Eu sei que isso vai parecer impossível, mas eu acredito que Deus me guiou até seu escritório para que eu pudesse descobrir quem você realmente é. Eu vi você doar anonimamente para instituições de caridade infantis. Vi você guardar todas as fotos e cartas que recebia. Crianças enviam seus filhos para a sua empresa. Você é o tipo de homem que moveria céus e terras para proteger uma criança se soubesse. Aquela criança precisava de proteção. Papai, sussurrou Hope. Mamãe realmente precisava. Escolhi você para ser meu pai. A esperança é extraordinária. Ela lê tudo. Ela faz perguntas incríveis e tem um coração tão puro que mudará sua vida. De maneiras que você nem imagina. Ela fará você se lembrar do que significa amar incondicionalmente, do que significa ser verdadeiramente rico. Marcos enxugou as lágrimas ao ler o último parágrafo. Eu sou incluindo a chave do meu depósito e o mapa deste prédio com o endereço do seu escritório. Marcado. Eu contei para Hope sobre você sem que ela soubesse. Histórias sobre o homem gentil que trabalha até tarde no belo escritório. Quando ela não tiver mais para onde ir, ela encontrará o caminho até você. Acredite que alguns encontros são o destino disfarçado de coincidência. A carta era assinada com toda a minha gratidão e esperança, Rachel Matthews. PS, diga a Hope que o amor da mãe a segue por toda parte, até mesmo no 42º andar. Marcos e Hope sentaram-se. Em silêncio, enquanto a magnitude do plano de Rachel se tornava clara. Ela passou anos se preparando para a própria morte, garantindo que sua filha encontrasse segurança com um estranho que ela havia escolhido cuidadosamente. Escolhido. Papai, disse Hope finalmente. Aquela noite em que te encontrei não foi um acidente. Foi o amor da mamãe superando o impossível para garantir que eu estivesse segura. Ela te transformou em meu guardião. Anjo antes mesmo de eu saber que precisava de um. Marcos olhou para o mapa detalhado de Rachel. Tinha desenhado, mostrando todos os caminhos até seu escritório, anotando as noites em que trabalhava até mais tarde e quais equipes de limpeza tinham acesso. Espero que sua mãe tenha passado 2 anos se certificando de que você me encontraria. Ela estudou meu caráter, minha rotina, meu coração. Ela te preparou para essa jornada sem que você soubesse. E funcionou, disse Hope, maravilhada. Tudo o que ela planejou deu certo. Naquela noite, eles visitaram o cemitério, levando girassóis e os documentos de adoção que oficializaram a união da família. Mamãe, disse Hope, ajoelhando-se junto à lápide. Eu trouxe o papai para conhecê-la, corretamente. Eu queria que você soubesse que ele é tudo o que você acreditava que ele seria. Ele deixou o cofre aberto naquela noite porque de alguma forma, ele sabia que eu estava chegando. Enquanto dirigiam para casa pelas ruas de Manhattan. Onde antes a esperança vagava sozinha, Marcos percebeu que sua história não era mais sobre um empresário resgatando um sem-teto. Criança. Era sobre o amor de uma mãe tão poderoso que transcendia a morte. Orquestrar a salvação perfeita para sua filha e a redenção para um homem que havia esquecido o que realmente importava. Pai. Hope disse, você acha que algum dia vamos parar? Ficando maravilhada com o que a mamãe fez. Não, Hope. Acho que vamos passar nossas vidas assim. Ser grato por uma mulher que te amou o suficiente para mover montanhas. Naquela noite, enquanto Marcos colocava Hope na cama, ela fez uma última observação. Papai, eu costumava. Acho que a esperança era apenas desejar coisas melhores. Mas agora sei que a esperança é realmente. Adoro trabalhar de maneiras que não podemos ver. Reunindo as pessoas certas exatamente na hora certa. Mamãe não apenas me dê esperança. Ela era a esperança. Sim, ela era. Marcos concordou, beijando-a à testa. E agora você é minha esperança todos os dias. Enquanto Hope adormecia. Usando o medalhão da mãe. Marcos se maravilhou com o milagre que os uniu. Uma menina de 7 anos sem teto tinha pedido $1 e recebeu amor para a vida toda. Um bilionário solitário havia aberto, ele abriu o cofre e encontrou algo mais valioso do que toda a sua riqueza. Esperava que Matthew Sterling estivesse em casa. Marcos Sterling finalmente estava completamente rico. E, de alguma forma, o amor de uma mãe continuava a operar milagres na vida dos dois. Pessoas que significavam tudo para ela. A garotinha que pediu $1 havia mudado. Tudo para sempre.